Olá pessoal, saudações a todos! Hoje vamos com mais um vídeo extremamente didático dos vídeos que eu tenho colocado aí no YouTube para ajudá-los a ter mais visão do mercado financeiro e também, consequentemente, ter mais consistência no mercado financeiro. Tá? O vídeo de hoje será a respeito de uma das perguntas que eu recebo aí pelas vias sociais, a respeito de se é interessante operar de manhã ou operar à tarde. Né? Para responder essas perguntas, eu vou mostrar alguns gráficos aqui, tá? Que vão aí colocar vocês mais coerentes em relação à necessidade do trading de vocês. Perfeito? Antes de mais nada, eu peço que vocês deixem um like no vídeo, tá? Compartilhem esse vídeo. É muito importante para as pessoas aí que estão com dificuldades aí no mercado, que é totalmente normal. Né? O mercado financeiro é um ambiente difícil mesmo, um ambiente competitivo, e é necessário você ter mais grade de conhecimento aí para obter gains melhores. Ok? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Senna, eu opero 16 anos no mercado financeiro, 10 deles dedicados ao método Oliver Velez, que estão presentes aqui nas apostilas. Então, eu estou aí com as maiores apostilas de day trading do país. Essas apostilas são atualizadas constantemente, tá? E hoje tem um material de 887 páginas e em breve o material ainda vai aumentar devido a uma nova apostila aí que será também vendida à parte, tá? Então, quem ainda não conhece as apostilas, você pode comprar as apostilas aqui ó, no site www.sembratrader.com.br. É só você clicar aqui no link apostilas e você vai ter acesso aí a essa apostila. São 887 páginas, tá? E aqui você pode estar comigo ao vivo também de 8h50 ao meio-dia. Eu estou presente aí falando do mini índice, do mini dólar, das ações brasileiras e também do mercado internacional. Quem pega o plano semestral aí ou anual, né, que são os dois planos aí abertos, vocês então terão as apostilas gratuitamente. Né? As apostilas estão incluídas aí nesse plano. E também você pode comprá-las separadamente. Perfeito, pessoal? Bom, então vamos lá. O que acontece? Em relação à pergunta se deve operar pela manhã ou à tarde, vamos lá. Ao invés de eu responder a pergunta para vocês direto aqui, vamos dar uma analisada aqui, tá? Por exemplo, nesse dia 20 de abril, tá? Vamos dar uma olhada nessa ação, tá? Essa ação abriu aqui na média móvel de 200 períodos, né? Ela não teve aqui uma FABA 4, né? Então vamos colocar aqui, isso aqui não é uma FABA 4, né? Vocês sabem que isso não é um setup de abertura aí do método Oliver, porque eu tenho o primeiro candle do dia como um candle vermelho. Eu teria que ter um candle verde. Se por acaso não tivesse esse candle vermelho, tá? Se tivesse só esse candle verde e esse candle verde fosse de abertura, eu teria sim um setup de abertura através da FABA 4, tá? E eu poderia comprar aqui no rompimento e pegar todo esse gain aqui, certo? Pois bem, mas isso não aconteceu. Então, para mim, o primeiro setup do dia que aconteceu aqui possível é esse aqui, ó. Nós chamamos esse aqui de TTTO. Para quem não sabe o que é uma TTTO, isso aí é uma TTTO. Também não está perfeitamente configurada, não. Mas você poderia considerar sim uma TTTO. TTTO, para ficar bonitinha, ela tinha que estar mais dessa forma assim. Tá? Com pouco corpo e mais tail. Mas isso aqui já dá para aceitar como uma TTTO. Bom, independentemente disso, pessoal, isso aqui é um setup que eu não entraria. Tá? Por que eu não entraria? Porque nós estamos longe das médias. Observe que eu teria que entrar aqui, né? E eu estava afastado da 8 demais aqui, afastado da 200, afastado da 20 também. Eu não entro nesse tipo de setup com um afastamento grande aí das médias, né? Você vê que eu estou entrando aqui, né? Quer dizer, eu estou entrando afastado das médias. Mesmo assim, trades afastados não quer dizer que não vão, né, pessoal? Esse trade, por exemplo, ele foi e teve o gain aqui necessário dessa operação. Perfeito? Pois bem, então, nesse momento aqui, eu não vi nenhuma localização interessante para ser operada. Tá? Nós realmente não tivemos aí nenhuma operação interessante. Aqui eu estou falando, obviamente, de ações, né? Estou falando de ações, tá? Mas até agora eu não tive nenhuma operação interessante, certo? A primeira operação interessante,
tá, que teve nesse ativo aqui, claro que eu não estou considerando o macro, não estou considerando nada, estou considerando um ativo em questão. A primeira operação interessante que nós tivemos aqui foi essa GBTO. Então nós tivemos aí uma GBTO, tá? Essa GBTO, a localização é uma localização 1, tá? É uma localização 1. Existia sim a possibilidade então de você vender através da localização 1 pela essa GBTO. Mas existem ainda pessoas, né, que não gostam, e eu não, vamos dizer assim, eu não vou contrariá-las, que não gostam de vender aqui devido à média móvel de 20 períodos inclinada para cima. O fato de ela estar inclinada para cima, bem inclinada para cima, incomoda realmente essa venda. Então, apesar de essa venda ser uma venda, ela se confunde entre a Lock 1 e a Lock 2, né? Porque ao mesmo tempo que você está em Lock 1, você também está em Lock 2, se você pensar numa compra. Quer dizer, ela é bem localizada, mas ao mesmo tempo ainda ela gera dúvida, né? Ela gera uma certa dúvida, porque você está entre a Lock 1 e a Lock 2. Tá? Lembrando que a Lock 2, pessoal, vamos dar uma olhada aqui. Tem algumas pessoas que fazem confusão, então é importante deixar aí bem criterioso para vocês, tá? Quando você tem a Lock 2, dá uma olhada aqui, ó, 3, 4, 5, certo? A Lock 2 é justamente, vamos colocar uma boa Lock 2 aqui. Veja bem, essa Lock 2, por exemplo, ó, é um ponto, a Lock 2 é um ponto abaixo da M20, perto da M20 inclinada para cima. Então esse é um ponto de Lock 2. Tá? Então o que acontece? O fato da M20 estar virada para cima, né, ela deixa a região de Lock 2. Então ao mesmo tempo que você quer vender, por exemplo, você quer vender esse... Vamos dizer que você considerou isso aqui como um Bear 180. Essa é a venda, ó. Essa é a venda abaixo do vermelho, ó. Vamos lá, ó. Essa é a venda aqui, você quer fazer essa venda abaixo do vermelho. Aí você fala assim, você está em Lock 1, né, porque você está abaixo da M20, certo? E está perto e está abaixo. Porém, a M20 está inclinada. Aí isso gera dúvida entre você estar uma Lock 1 de venda ou você está numa Lock 2 de compra. Isso depende aqui do candle que for gerado. Certo? Então, se o candle for de reversão, você tem que pensar em uma compra, né? Essa dúvida toda, tá? Ela deixa o setup, nesse caso aqui, realmente duvidoso, né? Então, o que acontece? Aqui, nós tivemos um setup que ele estava em localização ruim, que ele estava longe da média, e aqui nós tivemos um setup de localização dúbia. Você não sabe se você compra ou se você vende. Nesse caso aqui, quem vendeu... deu certo, mas não está totalmente perfeito. Certo, pessoal? Outra coisa, aí você fala assim, agora nós temos uma DBI aqui, certo? Essa DBI é uma DBI, Senna? Sim, é uma DBI. É uma DBI. Tá? Porém, essa DBI também é uma DBI de Lock 3, certo? Então, veja bem, nós tivemos aqui, nesse ativo, nós tivemos aqui uma TTTO, longe das médias. Aqui nós tivemos uma GBTO que até foi, mas ela é dúbia de localização. Você poderia até pensar numa compra e não numa venda. Tá? E aqui você tem uma DBI correta, realmente você tem uma DBI de Lock 3. Então, se a gente colocar o esqueminha aqui, ó, nós temos Lock 1, nós temos Lock 3. Tá? Aqui, Lock 1, Lock 2. Estou colocando assim para deixar o dúbio. Tá? Mostrar que é dúbio. E a Lock 3. Certo? Então, nós tivemos setups aqui, mas nenhum momento desse ativo, por exemplo, foi de boa localização. Certo? Até agora. Houveram gains em todos os momentos. Aqui você teve gain. Aqui, se você vendeu, você teve gain. Aqui, se você vendeu, você teve gain. Porém, nós estamos procurando o melhor dos melhores aí, né? Pois bem, o que acontece? Aqui nós já estamos na parte da tarde, né? Aqui nós tivemos um setup, Senna, possível, mas um setup também muito afastado. Um setup de Lock 3 aqui. Uma RBI de Lock 3. Então aqui você tem uma RBI de Lock 3. Certo? Uma RBI de Lock 3. Ok? E o que acontece? Né? O que acontece aqui? Nós temos nesse ponto aqui, tá? 15h05, nós temos aqui o melhor setup do dia. Qual setup do dia foi esse? Isso aqui é uma
Halts, tá? A Halts está entre os melhores setups aí do dia, né? Os melhores, a maior força é através de uma força de Halts. Tudo bem que o melhor Halts ele deveria ser menor, né? Menor halt seria menor devido ao tamanho, né? Ao tamanho aqui que poderia prejudicar um pouco, pode prejudicar um pouco o seu stop, certo? O seu stop. Porém, é inegável que esse seja o setup mais bem localizado do dia, tá? E isso é o meu interesse aí para vocês. O setup que não tem dúvida, o setup menos dúbio, tá? E o setup de melhor localização por dia. No dia, o setup que aconteceu aí às 15 horas, certo? Ou seja, às 15 horas o setup foi muito bem. Às 15 horas você teve um setup, inclusive foi a parte que mais fluiu do dia. Mesmo se você pegar essa parte aqui, ó, se você considerar essa parte aqui, ó, essa parte a partir da Halts fluiu, ó, 1,80%. Aqui, se você pegar desse ponto aqui, você tem 1,50%, ou seja, mesmo um candle grande como esse, fluiu mais do que esse candle, tá? Então, você tem a melhor força do dia, a maior força do dia aconteceu na parte da tarde, que a melhor tendência do dia aconteceu na parte da tarde. Ah, Senna, é fácil falar isso porque você está nas ações brasileiras. Perfeito, então vamos lá. Vamos ver em relação ao índice. Aonde o índice gerou o melhor setup aqui nesse dia, por exemplo, o mesmo dia dessa ação, né? A gente pode observar, por exemplo, tá? Muitas pessoas vendem isso aqui com uma barra elefante de ignição, tá errado, ok? Essa barra elefante tá errado. Para ser uma barra elefante de ignição, ela tinha que fazer dessa forma, tá? Ela tinha que passar tudo aqui e gerar a venda, mas ela não, ela ficou aqui acima da média, então não foi a barra elefante de ignição, certo? Pois bem, qual que é o melhor setup aqui, Senna? Bom, vamos lá. Será que é um setup aqui de CDB? Né? Fazer um setup de conta tendência? Não é um setup de conta tendência aqui. Né? O melhor setup do dia, pessoal, foi um setup, né, às 11h50 da manhã, quer dizer, já está quase na hora do almoço esse setup. Tá? Então, esse foi o melhor setup do dia. Qual, Senna? Isso aqui chama-se CAS de situação especial. Eu coloquei no Instagram. Tá? Chama-se CAS de situação especial. Uma situação rara aí do mini índice. Tá? CAS de situação especial. Tá? CAS de situação especial, que é uma venda com stop curtíssimo, uma venda por causa da M20 inclinada, com stop curtíssimo aqui, tá? Stop curtíssimo, tá? E o alvo aqui na mínima, tá? O alvo na mínima. Foi um setup assim que aconteceu, correu muito bem, com stop bem barato, né? 11h50 da manhã, né? Esse setup foi concluído aqui ao 12h10. Esse foi o melhor setup do dia ontem. Um setup aí de 360 pontos, muito rápido por sinal. Tá? Muito claro, muito rápido. Onde está isso, Senna? Isso está tudo aqui. Certo? Nós estamos aqui, por exemplo. Ó, tá? Caso situação especial, 140. Se vocês olharem a página 140, por exemplo, ó, 141, né? Você vai ter uma situação semelhante aqui, uma super tendência de baixa no intraday, um repique mais forte, tem um candle de reversão aqui e cai. Tá? Então aqui você tem o mesmo exemplo. Tá? Parecidíssimo com esse aqui, na verdade. Ó, página 141 da apostila sensacional. Tá? Ou seja, você teve aí, pelo método, o melhor setup aconteceu às 11h50 mais ou menos. Tá? Ou seja, qual que é a conclusão que eu quero tirar? Nós podemos colocar o dólar também, né? Qual que é a conclusão, né, que eu quero aí mostrar para vocês? Olha lá, já o dólar, por exemplo, ó, qual que é o setup mais bem localizado do dia do dólar? Essa de BI, né? O mesmo dia da ação, o mesmo dia do índice. Essa de BI maravilhosa aqui de Lock 1,
maravilhosa, sensacional realmente, maravilhosa aqui, ó, uma DBI de Lock 1, que ela foi aonde realmente as coisas caíram realmente, né? Essa DBI aconteceu aqui às 10h15 da manhã. Ou seja, no dólar, o setup mais bonito do dia aconteceu às 10h15 da manhã. No índice, aconteceu no mesmo dia, aconteceu às 11h50. E numa ação muito bonita aqui, aconteceu às 15 horas. Quer dizer, operar pela manhã ou operar pela tarde? A resposta é, não tem um horário, pessoal, específico. Não tem um horário, tá? Você, pelo método, você pode tirar gains em toda hora em diferentes tipos de ativos, né? Não tem específico um horário para você operar. Quem é profissional consegue operar em diversos horários, certo? Então não há essa visão assim de necessariamente um melhor horário para operar. As coisas hoje estão bem diferentes, pessoal, tá? É claro que existe uma facilidade das pessoas que gostam de operar os futuros pela manhã, porque afinal os futuros abrem antes das ações, abre às 9 horas da manhã e você vai ter uma manhã longa. Quem está operando as ações vai começar amanhã só a partir de 10 da manhã. Isso vai colocar na cabeça de quem está operando os futuros que na parte da manhã é melhor, tá? Mas assim, quem opera no geral com as ações não importa muito. Você pode ter operações aí na parte da tarde sensacionais, operações na parte do almoço aí sensacionais, como nós vimos no mini índice. Perfeito, pessoal? Então isso é muito importante aí. Deixem um like no vídeo, compartilhem esse vídeo, muitos estudos para vocês, para tirarem às vezes a necessidade de vocês operarem em certos tempos no mercado. Perfeito, pessoal? É isso aí. Abraço a todos, mais vídeos virão. Sugestões de vídeos aí também nos comentários. Muito obrigado.